São aquelas obras que nós vimos que choveu anteontem, deu uma dificuldade para os moradores saírem do bairro. O que está sendo pensado, o que está sendo feito, que providências que vocês tomaram a partir do que aconteceu? Bom dia, Joel. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, população vilhanense. Aquela obra ali, Joel, vamos dizer assim, é uma novela que a gente esperava que se encerrasse com poucos capítulos e está postergando aí, causando aí muitos transtornos aos moradores daquela região. Primeiro, esclarecer para a nossa população que é uma obra contratada, então teve uma licitação, uma empresa ganhou e essa empresa está executando essa obra. Então cabe a nós, Secretaria de Obras, cabe a nós, Semplan, enquanto município, fiscalizar tanto a parte da obra, a parte de execução, quanto a parte contratual, a parte administrativa. A gente assumiu aí há pouco mais de 60 dias aí, e é lógico que, como quase todos que assumem aí qualquer situação, a gente quer dar um gás no negócio, tirar aquilo que está parado e para dar andamento. E foi isso que a gente fizemos. A gente chamou os responsáveis pela empresa e partimos para cima. Vamos ver o que está faltando e vamos daqui, vamos. Mas, no decorrer desse caminho, a gente ajustou algumas situações que estavam pendentes, a gente fez os ajustes. Só que a empresa abriu muitas frentes de serviço, abriu praticamente os 3 bairros inteiros. Houve algumas situações adversas no meio, por exemplo, o bairro Bela Vista, a rede de água estava tudo muito superficial, porque era um bairro antigo, um bairro, quando no início era clandestino, hoje é regularizado, mas era clandestino, então a rede de água é tudo superficial. Então já teve esse primeiro problema no rebaixamento das redes de água lá. E outras situações que foram surgindo no decorrer do caminho. Como agora o período chuvoso iniciou bem mais cedo do que o esperado, então o negócio ficou feio, ficou muito feio, ao ponto de a gente ter uma reunião na quarta-feira com o Ministério Público, prefeito, Semplan, PGM, nós da Obras, e chegou à seguinte conclusão. A empresa tem a responsabilidade deles. É lógico que teve essas situações adversas, teve o clima, mas a empresa tem a responsabilidade deles. Qual que é a responsabilidade deles? Por mais que o cronograma esteja atrasado, a responsabilidade deles é oferecer condições para que os moradores transitem, né? Oferecer condições para que o morador saia da sua casa, pelo menos de maneira segura, para que um bombeiro, se precisar, adentre ao bairro, e hoje o jeito que está lá, não tem condição. Inclusive, nós temos umas imagens aqui, Laércio, que nós estivemos lá após as chuvas. A nossa equipe foi lá conferir como que estava, até mesmo para produzir a reportagem, conversar com os moradores. Essa era a imagem no dia após a chuva. O que vocês estão fazendo efetivamente para poder auxiliar esses moradores? Porque a gente viu ali nas imagens que eles não conseguem sair das casas. O Alto dos Parecis mesmo, a gente viu imagens de carros atolados, caminhões pesados atolados, inclusive os serviços, alguns pararam, por exemplo, os deliveries pararam de fazer nesses bairros, porque não tem condições do cara deixar a moto dele e percorrer aí 400, 500 metros ainda num barro desse, né? Como que fica essa situação? Por ser uma obra contratada, licitada, então toda e qualquer responsabilidade é da empresa contratada. Portanto que nós município, não podemos pegar um maquinário nosso e ir lá fazer, nem que seja um paliativo, porque a empresa já está recebendo para isso. Então, provavelmente, se a gente fizesse um tipo de situação desse, a gente estava incorrendo em improbidade, sei lá, mais outros processos, outros infringências legais, muitas outras. O que ficou definido nessa reunião com o Ministério Público de quarta-feira, salvo me engano, a gente elencou várias situações que a empresa tem que fazer, a gente elencou algumas situações juntamente com a Semplan, juntamente com os profissionais lá, técnicos da Obras, a gente elencou várias situações e falou o seguinte, a partir de hoje, contou um dia ontem, então de hoje a 5 dias, você tem 7 dias para você sanar essas irregularidades, porque o cronograma está atrasado, isso é fato, isso aí
Até é isso que eu ia te perguntar. O cronograma ele está atrasado, até para quem está nos assistindo entender toda essa situação. De quem foi a culpa do cronograma estar atrasado? Foi da prefeitura ou foi da empresa? Em nenhum momento a prefeitura deixou de cumprir com a parte dela, né? Tanto que a empresa pediu o reequilíbrio, nós já entramos, verificamos que era legal o reequilíbrio, já aprovamos já passou pela Câmara de Vereadores e agora está nos trâmites para pagamento. E as medições, conforme foram medindo, foi havendo os pagamentos. Como eu disse, não vou aqui atribuir culpas. Houve as situações adversas, que foram questões de rede, questões de aditivos de serviço que teve que ser feito, mas a empresa, ao meu ver, não é só a culpa dela. A empresa, ao meu ver, também teve a sua responsabilidade, né? Porque talvez na organização, os caras têm maquinário trabalhando até 10 horas da noite, tem 3 frentes de serviço, mas o problema é que virou um canteiro de minhoca. E como a chuva veio um pouco mais cedo que o esperado, o negócio está intrafegável mesmo, não tem condições. Como eu estava falando antes, nesse ofício que nessa reunião, a gente oficializou a empresa ontem, então a partir de ontem começou a contar os 7 dias. Primeiro, para nivelar todo o bairro com a patrol, cascalhar as ruas de saída, porque não tinha saída. Então ele tem 7 dias para fazer isso. Tampar aquilo que tiver aberto. Se não estiver mexendo, vai tampar. Porque o que se vê hoje, como nisso aí em vários outros locais, tem muita coisa aberta, não tem ninguém mexendo lá. A rua aberta de ponta a ponta sem ninguém mexendo. Então tem 7 dias para fazer isso. Do contrário, a empresa será sancionada e aplicação de multa. E reincidindo, infelizmente, a rescisão unilateral por parte do município. Ninguém quer fazer isso. Isso não é um gosto do município. Porém, é uma maneira de tentar resolver, porque está desumano para quem mora naquela região ali, infelizmente. Não tem culpa de X ou de Y, mas responsabilidades têm que ser apuradas e tomadas providências cabíveis, né? A gente já notificou, a Semplan já notificou a empresa, notificação formal, por várias e várias vezes. Chegou num ponto que ou vai de um jeito ou não tem jeito mais. A empresa, eu verifiquei que a empresa tem vontade de fazer, está com um número grande de maquinários na rua, porém, ao meu ver, uma opinião minha pessoal, foi que houve uma falta de organização na execução do serviço, que é muito serviço, inclusive, diga-se de passagem. Vou até te perguntar isso, vendo essa imagem que está passando aqui na nossa tela, porque essa imagem casa muito com a primeira. O procedimento, quando encheu ali, que inundou, eles pegaram essas pás e foram jogando essa água e essa água foi esparramando pelo bairro. Isso aí é um procedimento correto? Agora falando como um leigo, eu que não sou da Secretaria de Obras, que não sou um engenheiro, que não entendo, mas para mim como leigo ficou estranho, porque essa água que eles estão tirando aqui, na verdade ela está voltando para o bairro e causando mais transtorno aos moradores, porque já estavam na lama e formaram essa imagem. Não é um procedimento correto, porém, como se diz, né? A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem à disposição. E o que eles estavam tentando fazer lá é secar aquela caixa lá para dar continuidade nos trabalhos naquela caixa. O que tinha que ser feito ali é um procedimento que hoje só a Secretaria de Obras teria condições de fazer, com aquele caminhão que desentope bocas de lobo. Tem um caminhão que chega ali, suga aquela água, joga para um tanque e depois despeja ela em outro local. Era a única maneira. Mas aqui em Vilhena, que eu conheço, e na região do Cone Sul, a única estrutura que tem disponível é da Obras. É da Obras. Então esse procedimento aqui, a hora que eu cheguei lá no bairro, que a nossa equipe chegou lá, a gente foi assim, será que tá legal? Isso é correto? Porque eles já estão ali em meio ao lamaçal e ainda toda essa água retornou para onde estava tendo as dificuldades. Porque eles não tinham outra condição de tirar essa água dali se não fosse com a PC, né? Com a escavadeira. Era a única maneira de eles tirar aquela água dali. Não era o correto, mas era o melhor que eles tinham naquele momento. Mas isso não teria acontecido se tivesse nivelado, Poderia acontecer um caso ou outro, porque a chuva foi torrencial também. Mas o fato é que a CEMOSP, a Semplan e o prefeito estão tomando todas as medidas possíveis e tentando evitar também a rescisão, mesmo que seja unilateral do contrato, porque isso é prejuízo para o município e
que reflete no contribuinte, né? Porque aí, uma rescisão unilateral, o que vai ter que fazer? Vai ter que realinhar as planilhas tudinho, licitar uma nova empresa e essa nova empresa iniciar novamente. Isso, e tendo em vista que isso é recurso do governo federal, de FGTS, que não é tão simples assim. Então é um processo complexo, no mínimo 1 ano e meio aí para iniciar novamente as obras. Então a gente está tentando alinhar com a empresa para que eles executem o serviço sem causar maiores transtornos aos moradores ali do bairro. Então, o que esses moradores podem, a curto prazo, esperar é que daqui 7 dias a empresa resolva essa questão, dê acessibilidade Minimize, a eles. no mínimo. Pelo menos alguns bairros ali não tem saídas. Sim. O pessoal estava saindo pela pista de kart, até houve uma confusão aí envolvendo a pista de kart, porque Sim. o proprietário diz que a área é particular, fechou o acesso ali. Então, dentro de 7 dias, é para ter um resultado aí dessa empresa. 7 dias tem que ter um resultado, e um resultado que você consiga verificar, né? Você vai lá em loco, o morador, dentro de 7 dias, ele tem que entrar ali. Por mais que está fazendo rebaixo na 1802 ali, mas você vai para o lateral, então ele tem que ter um acesso pela lateral, consiga acessar a sua casa. A sua casa, pelo menos, não todo o bairro, em algum caso ou outro vai ocorrer, mas tem que estar nivelado, selado, para que a água corra nas laterais e não fique esse lamaçal que está hoje ali. Hoje está um canteiro de minhoca revirado, infelizmente absorvendo água e fazendo barro, atolando caminhão e outras coisas. Nós entendemos também que é um bairro populoso ali também, são muitas pessoas que precisam trabalhar, são pessoas que precisam de serviços essenciais, por exemplo, precisa ali um gás, por exemplo, não chega na residência. E dificilmente, quando a pessoa compra, consegue levar até sua casa. Ela vai ter que ir lá e pegar numa rua anterior ou até mesmo no bairro seguinte. Então, essa é uma questão que a gente trouxe aqui no programa e obrigado mais uma vez pela sua participação. Vir aqui e esclarecer, porque é isso que a gente quer, o intuito do programa é isso, é trazer a resposta, é ver soluções para essas pessoas, porque o que não pode é manter do jeito que está. Infelizmente ali está desumana a situação daquele bairro ali. Mas eu que agradeço, Joel, pela oportunidade, de vir cá esclarecer para a população, porque hoje eu recebo no WhatsApp 30, 40 mensagens todos os dias, mandando os vídeos e alguns até meio fortes, com as palavras fortes, mas eu compreendo também. Mas eu quero deixar bem claro, a gestão Runildo Macedo, quando chegou, a gente chegou para fazer o melhor para a nossa população. E o prefeito, muito preocupado com isso, convocou uma reunião com o Ministério Público para resolver esse negócio de uma vez por todas. Porque tanto eu quanto o prefeito, a gente veio de bairro que não tem pavimento, cara. A gente é morador de bairro que não tem pavimento. Então a gente se sensibiliza com essa situação. E a gente fica realmente, quando a gente está com os pés e mãos atadas, fica preocupados mesmo. Então ele o tempo todo preocupado e botou para cima, né? Botou para resolver. Ou é isso, ou é 7 dias agora, ou multa, sanção e até chegar, esperamos que não, uma rescisão unilateral. Mas a empresa também aceitou de bom grado e disse que vai resolver nesse prazo estipulado aí por nós, pelo município e Ministério Público. Antes dessas ações mais efetivas, porque a gente sabe que essa obra não começou hoje, não é de hoje que vem essa reclamação, há mais de 4 meses que vem se falando sobre isso, que vem se discutindo sobre a questão do trabalho que essa empresa vem prestado. Havia uma notificação anterior? Teve alguma coisa nesse sentido? Houve várias notificações anteriores, por parte da fiscalização da obra, que compete à Semplan. Então, várias notificações. Só que notificações é um verbal posto no papel, né? Então, para efeito jurídico, efeito legal, só vem a somar, mas não tem efeito claro, né? É lógico que a gente nunca espera chegar às vias judiciais. Por isso que a gente sempre teve várias reuniões com os proprietários, com os engenheiros da empresa, inclusive os vereadores. Vários vereadores nos procuram, vários vereadores procuram os donos da empresa, também muito preocupados também com aquela situação, né? Então, não faltou em nenhum momento preocupação e nem cobrança, tanto dos vereadores, quanto do prefeito, quanto da CEMOSP, quanto do município no total, né? Só que chega um ponto que fica... Não tem condições mais, né? E aí você tem que ter algumas coisas mais duras, umas sanções mais duras e tudo que a empresa nos pediu em termos financeiros, em termos de medições, a gente está
tudo dentro da lei. É lógico que a gente não pode também extrapolar nada da legalidade, né? Essa é uma cena que chamou a nossa atenção, porque uma coisa é você ter 1 ou 2 dias, outra coisa é você ficar aí um mês, porque a gente está começando o período chuvoso e assim que começar não vai ter trégua. Chove hoje, fica um dia, no outro chove, e aí como que vai ficar isso se essa empresa não, dentro desses 7 dias, não fazer esse reparo como deve ser feito? Uma ótima pergunta, por sinal, Joel, que foi questionado o tempo todo. Eu me cortava o coração ver aquela situação e qual que era eu como ser humano. Eu sei, cara, nós temos uma estrutura à disposição. Vamos entrar com o nosso maquinário lá para dentro lá, vamos regularizar aquelas ruas, cascalhar as ruas principais para dar saída pro pessoal. Só que aí vem na legalidade. Enquanto eu tiver um contrato vigente, eu não posso fazer isso lá dentro, senão estou incorrendo em improbidade e tanto outras situações. Nessa situação, nessa reunião que teve com o Ministério Público, foi discutido o seguinte: com 7 dias não resolveu, aplica sanções. As sanções de penalidade, multa e sanção do contrato. Estipula mais um curtíssimo prazo para que se regularize. Não regularizou, rescisão lateral. Rescindiu num dia, no outro dia a obra está lá dentro, vai regularizar o bairro. Não, espero não chegar nesse ponto. A obra está lá dentro, vai regularizar o bairro, pelo menos a sua grande maioria, tampar o que tiver que tampar, cascalhar os acessos. Ruim por ruim, já estava antes da empresa mexer, né? Para pelo menos deixar igual. E até que a nova empresa assuma de novo. Obrigado, Laércio, foi bem esclarecedor, é isso que a gente queria. O nosso intuito aqui de trazer você é justamente dar um parecer para a população, porque assim, o que não pode é ficar sem informação, não saber o que vai acontecer nos próximos dias, e a preocupação da chuva é a maior preocupação dos moradores hoje. É verdade, Joel. Infelizmente não, né? Chuva é bênção, é coisa divina, nós que temos que se preparar para isso, né? Tivemos uma chuva em agosto, agora 2 chuvas agora no mês de setembro, e tem a previsão para vir mais chuvas aí, então a gente tem que se preparar o máximo possível. Eu agradeço pela oportunidade, a gente está sempre à disposição aqui, a gestão Nildo Macedo sempre à disposição, e precisando, pode contar com a gente.